Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná, neste sábado, 17 de maio. E olha, hoje a gente começou de um jeito diferente. Vocês estão ouvindo aí uma peça musical. Porque hoje o nosso assunto aqui eu vou fazer uma entrevista. Pela primeira vez eu vou entrevistar uma orquestra. E não é uma orquestra qualquer ou uma orquestra comum. É uma orquestra feminina. A Ladies Ensemble, que é a primeira orquestra brasileira totalmente composta por mulheres, que foi fundada aqui em Curitiba pela musicista Fabiola Bach-Akel. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por receber a gente aqui, uma honra estar aqui conversando com você. A honra é nossa também. E você que está desde o começo, acho que a primeira entrevista sobre as ladies eu dei para você lá em Foz do Iguaçu, há 16 anos atrás. Foi no congresso da FACIAP. Exatamente, lá, exatamente. Fui lá convidado pelo Adson A, que é o seu marido, né? Foi Exato. lá e exatamente, eu me lembro disso. Que ano foi isso? Foi 2009. 2009. Foi o primeiro... Foi assim, a primeira apresentação profissional da orquestra foi naquele evento. Pois da FACIAP. E já era um desejo antigo meu, antigo desde que eu estou aqui no Grupo RIC, trazê-las aqui no meu programa, aqui no Grandes por Bessa, né? Porque a Ladies Ensemble começou aí devagar e foi se firmando. Hoje é um dos principais grupos musicais do Brasil e chama muita atenção por ser a primeira orquestra feminina, né? Sim, a primeira do Brasil. E foi fundada por você? Por mim. A ideia foi sua? Foi minha. Você era da Orquestra Sinfônica do Paraná? Sim, toquei durante 13 anos na Sinfônica do Paraná. Mas antes disso eu tinha uma carreira fora. Eu vim de São Paulo, né? Minha formação foi lá. E como músico de orquestra, eu tenho de cadeira de orquestra uns 40 anos, porque eu comecei com 10 anos de idade em orquestra, eu tenho 53, então já tenho um tempinho em cadeira de orquestra, né? Mas aqui no Paraná foi na Sinfônica que eu trabalhei durante 13 anos. 13 anos. 13 anos. E daí, bom, só antes aqui, né, você é predestinada, né? O seu sobrenome, né? Bach. Bach. Bach, ou Bach. Né? Exato, e venho de uma família de parente do... Sim. Do Johann Sebastian? Sim, ele assim, é uma família grande de músicos, né? Se a gente falar do Bach, ele teve 20 filhos, então imagina, né, a quantidade de descendentes. Esses 20 filhos tiveram ter mais uns 10 pelo menos. Foi feita uma árvore, eu preciso até dar uma olhada lá, mas assim, a minha árvore veio de um dos filhos dele, que é do Christian Bach. Sei. Saiu dali. E isso influenciou na sua decisão de enveredar pela música clássica? Sim, porque a gente é uma coisa meio que natural, assim, meu avô cantava, minha mãe canta, a gente vem de uma família musical, né? Eu falo que a música ela é muito presente na minha família, né? Então eu não sei, eu não imagino a vida sem música, né? Uhum. E é uma coisa, eu acredito muito nessa coisa, como diz você, de ser predestinado mesmo, né, para fazer isso. Porque com esse sobrenome, né? Não poderia você só fazer incorporou o Akel aí porque você se casou com o Adson, né? Mas tem muito orgulho de carregar o nome dele também. Olha só, a Ladies Ensemble né, que a palavra significa, né, conjunto, né, pessoas reunidas, coro, enfim, né? A orquestra toda tem 25 membros. 25 instrumentistas, Instrumentistas. Certo. Hoje temos aqui 4, né? Sim, você e mais 3. Porque, claro, o nosso estúdio é grande, mas também não cabe uma orquestra completa. Uma orquestra completa aqui, ia ter que tirar as mesas, as cadeiras, as poltronas, né? Mas temos aqui a Bianca Devay. Faz um som seu aí, Bianca, por favor, pra gente saber qual é o seu instrumento. Bom, já viram que é o violoncelo, né? A Juliane, que eu já quase entreguei aqui, que é a Spala, né? E
Primeira violinista, né? Primeira violinista e espala da orquestra. Que espala é o braço direito do maestro. E meu também. Aquela pessoa que entra primeiro, que saúda o público, né? E a nossa solista constante. Recebe os primeiros aplausos. Isso. E temos aqui então, é a Juliane Weingartner, né? Que é a espala, e a Débora Cleaver, né? Cleaver, violinista também. Por favor, apresente-se. Muito bem. Então, olha só. Fabiola, como é que surgiu a ideia de criar a Ladies Ensemble? Então, eu venho, como eu falei para você, né, Bessa, foram muitos anos de cadeiras de orquestra e eu percebia que o protagonismo feminino era muito pequeno dentro das orquestras, ainda é. E então eu falei, não, resolvi montar esse grupo e até para eu poder também, eu sempre tive muita vontade de executar as minhas ideias, né? E eu percebia que a gente não tinha muito espaço, né, nas orquestras tradicionais. Aí, conversando isso com o Artson, na época ele era meu namorado, por que você não monta um grupo seu, feminino? Como bom empresário que é, né? Então, eu ajudo você, aí ele deu os primeiros vestidos, era um vestido cor de orquídea, uma coisa, mas faça diferente. O Edson sempre trabalhou com moda, com moda, né? Exato. E mas faça uma coisa diferente, que tenha uma personalidade mais feminina. E aí, a Cia da Roupa entrou na nossa vida e até hoje todos os nossos figurinos são feitos pela empresa dele. E a confecção dele. E certo. Assim, é um grande diferencial da orquestra também, né? Só para a gente contextualizar, né? O Adson Akel, empresário de família tradicional aqui de Curitiba, a família Akel, né? O Adson foi presidente da Associação Comercial do Paraná, da Federação das Associações Comerciais, a FACIAP, e é um empresário aí super envolvido nas causas empresariais. Exato. E aí do Estado, né? E também tem muito esse olhar para a mulher. Acho que a primeira direção assim, que teve ele você que lançou a direção na CP, a primeira presidência, Câmara da Mulher, olha só. Foi na gestão dele. Então ele sempre teve esse olhar, porque ele era filho de uma empresária uma mulher muito forte, sim, assim, né, nessa questão da Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, exatamente. Eu conheci muito bem. Eu falo que eu fui muito... E do seu Naim, exato. Né? A orquestra nasceu assim já... Ela veio de uma ideia de uma pessoa, assim, né? Eu tive de uma matriarca, né? Muito forte. Muito forte, Exato. Bom, e aí como é que foi para arregimentar as musicistas? Imagino que não era fácil, né? Uma orquestra só de mulheres, Não foi fácil. Foram várias pessoas que passaram e também tem que ter o perfil. Não basta só ser mulher e tocar, tem que acreditar nesse projeto, tem que entender a importância desse projeto, né? Eu falo sempre para todas as meninas quando elas entram, hoje eu falo meninas porque a orquestra está muito jovem, né? Eu tenho essas meninas, ela tem 12 anos de idade, tô brincando. Mas, eu já sei a idade da Bianca. Sim, são meninas jovens que estão saindo dos seus cursos superiores, já estão aparecendo, né? Despontando aí como grandes talentos. Mas são jovens, então eu chamo de meninas. Eu sempre falo para elas que a orquestra Ladies Ensemble não é um simples trabalho que elas estão fazendo. Elas estão participando de um projeto muito maior, né? Que é um projeto realmente eu não gosto muito dessa palavra de empoderamento, mas é um projeto realmente de valorização, né, delas como instrumentistas, como elas têm ali a possibilidade de desenvolver, né, de solar, de aparecer realmente, né, que nas orquestras tradicionais é mais difícil, né. Só para a gente entender aqui isso que você está falando, Fabiola, a Orquestra Sinfônica do Paraná tem quantos membros no total? Olha, eu acho que uns 80 músicos. 80 músicos. E destes, quantos são mulheres? Ju, você que está lá na orquestra, quantas mulheres, quantas colegas você tem lá? Um pouquinho perto do microfone, por favor, Juliane. Há umas 8 mulheres
Agora entraram mais 2. Então, mais ou menos 10%. Você vê que é pouco, né? Se a gente for falar, né? É porque eu falo que às vezes a mulher acaba desistindo exatamente por as audições são feitas assim, tem um biombo. Mas a última fase da da audição, esse biombo é retirado. Aí, ali você vê o gênero, né? Então, eu falo que as mulheres não são, nessa hora, elas... Tanto que o Oscar esse ano foi, né, a única mulher da orquestra, aquela contrabaixista da Filarmônica de Nova York. Ali passa bem exatamente o que acontece, essa prova para entrar nas orquestras, né? E nas ladies não, nas ladies não tem biombo, eu já olho, né? Esse biombo é para não contaminar, digamos assim, quem vai escolher. Exato. Mas daí a última fase tira, daí você vê se é homem, se é mulher. Se é mulher. Ou seja, seria assim para saber, não, tem que saber tocar, não importa se é homem ou se é mulher, né? Exato. Tem que conhecer música, a obra e tudo mais, né? Mas eu sinto que as mulheres elas são a minoria porque realmente nessa hora, quando retira o biombo, aí naquela na nota, se tem uma mulher tocando bem, um rapaz ali, a mulher às vezes ela é preterida. Que pena, mas enfim. Então, você não deveria ser porque é um ambiente supostamente, exatamente, nem que as pessoas, né, têm todo um equilíbrio, um equilíbrio, e um outro entendimento até, exato, né, dessas questões aí de gênero e tudo mais, né? Bom, mas vamos falar aqui então das ladies, né? Vocês agora a casa de vocês em Curitiba é o Solar do Rosário, né? Sim, eu gosto de abrir um parênteses quando eu falo do Solar do Rosário, pelo seguinte, nós estamos fazendo 4 anos de parceria ali com o Solar do Rosário, com a Lúcia Casilo e a dona Regina Casilo. Nesses 4 anos, foram 4 anos de programação intensa que a orquestra faz, concertos todos os meses. Sim. E essa parceria proporcionou que a orquestra tivesse um desenvolvimento maior. Por quê? Primeiro, pela possibilidade de ter um espaço ali para ensaiar, para se apresentar, né? E também pela questão dos projetos de Lei Rouanet que eles fazem ali, que saem ali do Solar do Rosário para a manutenção da orquestra, né? Então, essa parceria com o Solar do Rosário foi assim, parte, assim, falo que é o oxigênio da orquestra, né? Que a orquestra assim como precisa. A Sinfônica tem sua base lá no Teatro Guaíra, vocês têm lá no Solar, do Rosário. Que dá todo esse amparo aí para vocês, né? E tem até um plano anual, né? Exato. Já de concertos e tudo mais. A gente está entrando no 4º ano consecutivo, né? Desse plano anual ali no Solar do Rosário. E agora o nosso próximo concerto é no dia 24 de maio. 24 de maio. Esse ano vocês já fizeram em março? Em março nós tivemos em São Paulo, na Sala São Paulo. Já vamos falar dele aqui. Fizemos março, abrimos a temporada com o mesmo repertório que fizemos em São Paulo. Aí fizemos mais um concerto em abril, que foi o projeto Origens, né? O concerto Origens. E agora vamos fazer... Não, desculpe, dia 8 foi o encontro literário. O Origens foi dia 12. Foi dia 12, exato. Agora o próximo, então, é... 24 de maio. Vive la France. Vive la France. Depois, 26 de julho, Chiquinha Gonzaga na Colombo. Na Colombo. Depois, agosto, músicas alemãs. Ainda em agosto, encontro literário. João Mino recebe Rosisca Darcy de Oliveira. Setembro, concerto Cores do Brasil. E encerra 22 de novembro com concerto Quadros de uma exposição. E aí em dezembro a ópera João e Maria. Que entra no Natal de Curitiba pelo 3º ano consecutivo. Né? E em junho... Quando que vai ser esse concerto de músicas francesas? Dia 24 de maio. Esse do dia 24 de maio. Lá no auditório Regina Casilo. Esse concerto está lindíssimo. Só músicas francesas? Só francesas. De que época? Então, a gente vai desde o impressionismo até a canção francesa.
Então a gente vai fazer uma viagem. Flavian Rose. Exato, Piaf, Aznavour, vai ter. Olha só. Sansan, a gente vai fazer movimentos do Carnaval dos Animais, né? A gente vai fazer algumas obras do impressionismo também, em francês, e vamos terminar então, com a já canção. está bem próximo aí, 24 de maio. 24 de maio. Esse concerto está bem... Daqui uma semana. Tá bem lindo. Vale Legal. a pena. Olha só, Bom, você... vamos falar aqui, né? Esse é o principal assunto aqui, um deles, pelo menos. A apresentação de vocês, a estreia das Ladies Ensemble na Sala São Paulo, né? Que é o principal palco do país aí, né? Para concertos clássicos. Sim, né? o templo da música clássica. É das principais salas de concertos do mundo, a Sala São Paulo. Sim. E foi a primeira vez que foi uma orquestra feminina para aquele palco. E o convite veio da própria Fundação OSESP para a gente, né? Então foi assim, para a gente foi um divisor de águas. E também 16 anos de trabalho que a orquestra está no radar assim como uma boa orquestra, porque eles não convidam para aquele palco grupos que não tenham qualidade. Né? Claro. É um palco muito importante do nacional, enfim, da América Latina. Então nós foi assim, acho que para todas que estavam ali foi uma emoção muito... Foi isso mesmo, meninas? Para Bianca, por exemplo, que tem, né, que é a última que entrou na orquestra, foi Bianca? Como é que foi a experiência de tocar na Sala São Paulo? O coração só faltava sair pela boca. E para você, Juliana, já tinha se apresentado lá? Já tinha apresentado uma vez, em 2012. Com a Sinfônica? Com a Sinfônica, mas agora foi diferente. Foi maravilhoso, assim, a sensação de poder solar e tocar. Foi muito lindo. Para o currículo de qualquer músico ou musicista é uma, né? E para Débora? Lá no microfone, Débora, por favor. Eu nunca tinha me apresentado lá, foi a primeira vez e foi incrível. É mais ou menos que nem um jogador assim... pôr a camisa da seleção brasileira, mais ou menos isso. Exato. Essa sensação assim, né? Aqueles novatos, pelo menos, né? Que pela primeira vez são convocados. Mas eu acho que para qualquer músico, a Sala São Paulo... Você já tinha se apresentado lá? Já. Mas... Pela Sinfônica também? Com a Sinfônica. E quando eu morava em São Paulo, eu tocava em umas orquestras lá e eu toquei com a orquestra da Municipal de Santo André, toquei com a Experimental de Repertório lá na Sala São Paulo. Mas... As Ladies, com esse projeto, para mim, foi muito especial, porque ali era sabe aquela coisa da mãe da criança? Era um projeto que era meu, que eu que estava levando, que, né? É diferente, Reinaldo, né? Você ir para mim foi muito diferente. E o repertório de vocês não é só clássico, não, né? Vocês transitam aí entre vários gêneros e estilos, né? Eu gosto que a gente fala, a gente toca, a gente vai do clássico ao world music, né? É uma tendência muito grande no mundo hoje, as orquestras olharem para o mundo, né? Para os sons dos países. Então eu tenho, por exemplo... Que é uma proposta diferente das sinfônicas, né? Sim. A gente vai fazer agora o repertório francês que eu falei. No mês seguinte tem a ópera Pagliacci. Então a gente transita, né, nesse universo da ópera, da música clássica e do world music. Eu tenho na orquestra instrumentos étnicos. Então eu acho que é a única orquestra do Brasil que tem um canum. O que é isso? Canum é um instrumento de origem árabe. Inclusive, a instrumentista que toca é uma refugiada da guerra da Síria. Não foi sugerido pelo Edson, não, né? Não foi. Não, pior que foi. Pior que foi. Que é de origem árabe. O pior é que foi. Mas brincadeiras à parte, sim. Foi sim. E ele viu essa menina tocando na associação comercial e falou: Fabiola, você tem que conhecer essa moça. Eu marquei uma conversa com ela, ela falava muito mal português na época. Ela era uma refugiada? Refugiada da guerra da Síria. Sei.
E aí ela foi desenvolvendo, a gente foi desenvolvendo repertórios, e assim, eu fiz um concerto ano passado inteiro falando sobre a Rota da Seda. Então eu usei muito esses instrumentos. Ela tocava desde a música chinesa, porque é um instrumento que, quando você fala dos instrumentos que ele passou pela China, ele foi até acabar lá na Pérsia, né? O acordeon, por exemplo, é um instrumento também que passa por todas essas por esses países que exatamente por causa da Rota da Seda mesmo, que eles iam, né, nas caravanas, enfim. Então, existe instrumento. E aí eu fiz esse concerto, fiz um roteiro, uma história. E teve uma outra ocasião que eu fiz também sobre as 3 culturas que eu falava. Olha, estamos ouvindo aí, o Anderson já colocou de BG. É esse? Põe o fone. Você tem que aumentar o som ali, ó, nesse botãozinho. Isso. Exato. É isso. Esse é o canon. E aí a gente fez um outro repertório da Espanha, de 1100, que falava do repertório sefaradi, o repertório mouro, o repertório cristão. Então eu passeio muito nesse universo aí, sabe? É uma aula de história também, né? Eu falo que eu tenho um compromisso muito grande com a parte cultural, sabe, Bessa? Porque eu falo que como a gente usa a lei de incentivo, eu acho que as pessoas têm que entrar de um jeito e sair de outro dos nossos concertos. Então, eu acho que assim, a gente tem que, eu fomento a cultura mesmo. Claro. Não é entretenimento, são coisas diferentes. É também, mas não mero entretenimento. Exatamente, né? Sim. Então a gente, eu acho que as pessoas têm que entrar ali no concerto das ladies e elas vão... É um elevo para a alma, exatamente, né? Qualquer concerto, né? E aprendem também, sim, saem com... E cumpre o objetivo da lei, né? De incentivar a cultura, exatamente, né? Exatamente. Né? De fazer com que as pessoas saiam realmente de lá um pouco mais cultas. Cultas, informadas, né? E com gosto eventualmente, para quem não tem hábito, né? De frequentar concertos, né? Daí a pessoa fala, puxa vida, eu nunca vi num concerto, agora vou querer vir sempre. Vai lá assistir as ladies. Assistir as ladies. Vocês têm uma regularidade lá no auditório Regina Casilo? Sim, nós temos uma apresentação... Fora essas que a gente citou aqui? Olha, vai ter a ópera dia 7, 8 e 9 de junho, a Ópera Pagliatti, aí que são programas paralelos a tudo que eu procuro... Além do projeto que a Lúcia tem ali no Solar do Rosário, tem os projetos paralelos da orquestra, né? Então, tudo eu sempre gosto de executar ali no auditório. Por quê? Por ser a nossa casa, por a gente já conhecer a acústica. Sim. E assim, se a gente for falar em Curitiba hoje, para mim é um espaço maravilhoso para ir, porque você tem um estacionamento, você tem... É bem localizado. Bem localizado, a acústica é maravilhosa, é um espaço muito... É um centro cultural, exatamente, né? Um centro cultural Solar do Rosário tradicional, já com mais de 30 anos, exato, né? Começou ali no Lago da Ordem, né? Com galeria de arte. Aí foi lá para Lourenço Pinto, né? Acho que é Lourenço Pinto, né? Lourenço Pinto 500. 500, ali naquela casa ao lado, ali na Casa dos Arcos, ali. Fizeram um prédio bacana. Isso, ali ao lado do Shopping Estação, e tudo mais. Eu acho que a gente podia tocar uma música aqui, né, Anderson? Hein? Pedir para as ladies, né? A gente não, né? As ladies, né? As ladies. Vou pedir que você se desloque ali até o nosso mini palco, né? E eu estou conversando aqui com a musicista Fabiola Bach. Que eu pode ir lá, por favor? A fundadora, né, da Ladies Ensemble, a primeira orquestra brasileira totalmente composta por mulheres, fundada em 2009 aqui em Curitiba, né? Já se apresentou na Sala São Paulo, vai ter, acho que um novo concerto lá, já a Fabiola vai falar disso. Deixa só ela se acomodar ali. Vai ter um novo concerto na Sala São Paulo, né, Fabiola? Sim, vai. O ano que vem, o convite já veio. Assim que a gente terminou o concerto lá, o diretor da série já mandou uma mensagem. E esse do dia 9 de março foi com casa cheia, né? Foi, assim, abriu a bilheteria ao meio-dia, às 4 horas da tarde já não tinha mais ingressos. Quantos lugares tem a sala? 1.680 ingressos, lugares. Lugares, tá certo. Deixa só a gente ajeitar ali a nossa luz ali, tá?
que vocês vão tocar agora? Então, como a gente vai tocar uma obra que a gente tocou na Sala São Paulo, inclusive foi o Bis, que é uma música do Carlos Gardel, Por Uma Cabeça. Poxa, essa é super clássica, então vamos lá. Bom, já que o estúdio está cheio, eu pedi que todos aplaudam, né? Maravilha, maravilha. Fabíola, pode falar daí mesmo, porque a gente já está aqui nos minutos finais, infelizmente, né? Mas você pode falar, usar esse microfone aí do palco. Olha só, então, essa é uma demonstração, né? Enfim, de que a orquestra tem um repertório eclético, né? Sim, sim. A gente vai de Bach a world music. Certo. E aí o world music inclui o quê? Você está falando aí de músicas do mundo. Brasileira, inclusive? Brasileira, sim, a gente faz. Toca tem alguma Tom brasileira Jobim. aí que você pode tocar rapidinho só pra gente ver ou não? Não trouxe nada. Não trouxe nada, tá bom, sem problema. Não vamos sofrer por isso, tá? Mas nem de improviso, não sai nada. Melhor não, assim, eu tenho medo de fazer, Tá bom. Tocar mal. Não, mas Tom Jobim, você falou? Tom Jobim. Populares aí, Roberto Carlos ou não? Não. Nunca fizemos, mas a gente tem assim um repertório de música brasileira grande, a gente faz Tom Jobim. Assim, se a gente falar que Tom Jobim foi aluno do Vila Lobos... Trenzinho Caipira, né? Trenzinho do Caipira. Então a gente faz... já fizemos um concerto que era as inspirações de Bach. Então, o Bach que inspirou Vila Lobos, que inspirou o Tom Jobim. Certo. Então a gente sempre faz essas, né? Como eu falei para você, as pessoas saem diferente dos nossos concertos. O Cores do Brasil, com temas, tema com nome de mulheres, então Lígia, Luísa, todas essas... Vocês conseguem dar uma palhinha rápida desse concerto de músicas francesas aí? Não. Também não trouxe? Não, sabe por quê? Porque assim, o nosso maestro Alexandre Brasolin, até nem falei dele, peço desculpas. Verdade, eu também. É o nosso grande maestro. É o único homem da orquestra. Sim, mas ele é pai de 3 mulheres, ele fala, eu quieto aqui,
ele fala que ele quieto já está errado. Então ele... todos nós, quietos, homens, já estamos errados. Então, e ele o não nós já temos. Ele lida muito bem com essa coisa ali de estar num grupo feminino, porque criou 3 mulheres e criou muito bem. E ele que regeu o concerto lá em São Paulo. Foi. E ele tá, esse repertório francês está no forno. Está no forno. Então... ele é o nosso arranjador também. Mas vão ter os clássicos franceses. Sim, aí, né? Você sim, falou aqui, né? Sim, Sansan. Só que não está nada aqui. Realmente eu não vim preparada para esse... Tá bom, não, sem problema algum. É só porque, né, não... Porque aqui é assim, a gente não combina nada antes. Pois já estou ficando com medo aqui. Não, tranquilo. Não, e o pior é que a nossa produtora aqui, também a nossa, trabalha no nosso arquivo, ela já estava, acho que ela já está já está sofrendo ali na cadeirinha, né, Vanessa? Bom, então tá bom. Nós já estamos encerrando, né? Já estamos nos minutos finais aqui. Eu quero agradecer muito, olha aí, voltando aqui com a música que vocês, com o concerto. Aliás, o Porão na Cabeça foi o Bis lá no concerto da Sala São Paulo? Foi o Bis na Sala São Paulo. A gente fez um programa lá chamado Eu Sou Maria. Inclusive a nossa solista, a Juliane, que é uma obra do Piazzolla também, a Eu Sou Maria, que é da ópera Maria de Buenos Aires. Não está aqui. Quem quiser ouvir agora, tá tudo, isso tem tudo no YouTube. Falando em Buenos Aires, vocês pretendem fazer alguma homenagem para o Papa Francisco ou não? Olha, pode ser, né? Com a próxima obra que a gente vai tocar, que é de um argentino também, né? Que é o Astor Piazzolla, que foi reinventou o tango. A gente veio com essa... O Papa era fã de tango, né? Sim. Eu li isso. E a gente vai finalizar até aqui com uma obra do Piazzolla chamada Libertango. Tá certo. Então, antes de vocês começarem, né, eu quero agradecer muito aqui a sua presença, a presença aqui das suas colegas aqui, a Bianca, a Juliane e a Débora, né? Não vou falar os sobrenomes aqui, porque é uma sopa de letrinhas mais ou menos de cada uma. O Adson A, que é o seu marido, empresário, né, das Ladies, é isso? Sim, né? É nosso grande captador aí. Isso. A sua produtora é a Vanessa? Vanessa Bongestabes. Parente do Domingos? É filha. Ah, você é filha dele, olha só. Do grande arquiteto e urbanista aí, Domingos Bongestabes. E a mãe da Débora, né, que está aqui, aliás, da Bianca, né? Esqueci seu nome? Patrícia. Então, olha, muito obrigado, parabéns pela orquestra, pelo sucesso, pelo pioneirismo dela, obrigada, né? Que seja aí uma longa trajetória aí das Ladies Ensemble. Obrigada. Tá bom? Parabéns. O Grandes por Beça deste sábado, 17 de maio, vai ficando por aqui, mas antes de terminar, vocês ficam com um trechinho do Libertango, né? Do Astor Piazzolla.
Bravo! Muito obrigado mais uma vez. Aplausos para as Ladies Ensemble. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.